Olá pessoal, hoje eu vou começar a explicar para vocês a termoquímica. É um capítulo novo, e como vocês podem ver, é o ramo da química que estuda as reações e os processos de mudanças de estados físicos que envolvem trocas de calor em troca de energia em forma de calor. Em outras palavras, a termoquímica é o estudo do calor. A unidade padrão, oficial, é a caloria, representado por cal. O que é uma caloria? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Olha, todos vocês sabem, que os alimentos, vêm a quantidade de calorias que eles possuem. Quando a gente compra uma lata de leite, ou compra chocolate ou outras coisas mais, sempre tem a quantidade de calorias que tem aquele alimento. Caso vocês tenham interesse, vocês podem colocar no Google quantidade de calorias dos alimentos, vai aparecer inúmeras páginas. Eu imprimi uma página aqui, depois eu posso estar enviando para vocês, de alguns, por exemplo, cafés, chás e suco. Água de coco verde, 62 calorias, 240 ml. Caldo de cana, 240 ml, 202 calorias. Suco de abacaxi natural, 100 calorias. Suco de melão natural, 60 calorias. Suco de milho verde natural, 271. Já bebidas alcoólicas, pinga, 277. Whisky, 240, por exemplo, vinho tinto seco, 107, e por aí se vai. Então, é um conteúdo muito importante, e bastante cobrado em provas de vestibular, Enem, etc. Mas é um conteúdo muito fácil de entendimento. Então, pessoal, uma caloria corresponde a 4,18 joules. É comum, na termoquímica, vir a unidade joule ou quilojoule, é bastante usado. Uma quilocaloria, um cacau, é igual a 1000 calorias. E fica padronizado o seguinte: toda unidade que começa com K corresponde a 1000 coisas daquilo. Por exemplo, 1 kilobyte, 1000 bytes, 1 kilowatts, 1000 watts, 1 kilohertz, 1000 hertz, 1 kilojoule, 1000 joules. E assim por diante. E toda unidade que começa com M, de mega, quer dizer 1 milhão. Então, é muito usado, por exemplo, na energia elétrica. 1 megawatts é igual a 1 milhão de watts. E quando passa para giga, 1 gigabyte é igual a 1 bilhão de bytes. E agora vocês sabem, que tem o HD externo que vem em terabyte. Aí aumenta mais 3 zeros. Então, eu vou ensinar vocês como fazer essas mudanças de unidades, principalmente envolvendo a parte da termoquímica. Transforme 8 quilocaloria em caloria. Então, a gente pega essa relação. Um cacau corresponde a 1000 cal. Olha, regra de 3, você tem que ter um cuidado que cada unidade tem que ficar debaixo dela mesma. Você não pode colocar joule debaixo de cal, cacau debaixo de cal. Então, se são 8 cacau, então eu vou colocar 8 cacau debaixo de cal. Com isso, X, porque eu quero saber em quantas calorias que corresponde 8 quilocalorias. Então, sempre, regra de 3, multiplica cruzado. X é igual a 8 vezes 1000. Então, X é igual a 8.000. Qual é a unidade? A unidade sempre é a unidade que fica acima da letra X. Tudo bem?
Veja, agora é cal em cacau. Então, mas a relação é a mesma. Então eu vou colocar 16.000 cal debaixo de cal. E agora o x debaixo de cacau, porque quer que transforme em quilocaloria. Multiplica cruzado. Isolando o x. Então x é igual a 16 cacau. Bem? Agora, veja o seguinte, eu tenho quinze joule em cal. Então envolve essa relação. Então eu vou pegar 1 cal é igual a 15 joules. Então joule debaixo de joule. 4,18 joule corresponde a x. Então 15x é igual a 4,18. Usar a calculadora para ganhar tempo. Então 0,27 caloria. A unidade sempre é a que está acima aí, né, da letra X. Então, 37 calorias em joule. Pega a relação que uma caloria é igual a 4,18 joule. Caloria debaixo de caloria. Então, x é igual a 37 vezes 4,18. Então, 37 vezes 4,18 dá 154,6 joule, né? Sempre a unidade de resposta é a unidade que está acima da letra X, né? Que é a nossa incógnita. Pessoal, então agora, quantidade de calor, né? Utilizando esta fórmula, ou estas fórmulas. Com isso, com essas fórmulas, nós podemos calcular o valor energético de um alimento, de um material qualquer. Então, Q de quantidade de calor, né, unidade calorias, M é a massa em grama, C é o calor específico. Esse calor específico, para quem estudou na física, cada substância tem o seu calor específico que só ela tem. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama de graus Celsius. Né? Já de outras substâncias, tem umas que têm uma quantidade de calor específico maior, outras menor. TF, temperatura final, em graus Celsius, e TI, temperatura inicial, também em graus Celsius. Pessoal, então, esse exercício envolvendo a fórmula que eu passei anteriormente. Qual é a quantidade de calor liberada por um alimento de 80 gramas? Então, colhendo os dados do exercício. 80 gramas é massa que passa de 15 graus Celsius para
45 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial é 15 graus Celsius, a temperatura final é 45 graus Celsius, o calor específico é 2 calorias por grama de graus Celsius e Q é o que nós queremos, é a nossa interrogação. Então, jogando na fórmula, Q por que eu coloquei nessa fórmula? Porque aqui o exercício me forneceu os valores das duas temperaturas, a inicial e a final. Porque se ele disser que só tem uma temperatura, aí eu coloco no ΔT. Por quê? Vocês sabem que todo delta, né, é a variação de alguma coisa. E sempre, né, o final menos o inicial. Para quem estudou física lá no primeiro ano, ΔS é variação de espaço, é espaço final menos o inicial. Né? E ΔV, velocidade final menos a inicial e assim por diante. Então, com essa fórmula, conhecendo 4 letras dela, me possibilita encontrar que eu não conheço. Então eu posso calcular não apenas a quantidade de calor, eu posso calcular a massa, posso calcular o calor específico, a temperatura final ou a temperatura inicial. Para isso eu tenho que ter os outros valores. Então, agora vamos só fazer a substituição de cada coisa no seu devido lugar. Né? Muitas vezes as pessoas acabam errando nesse momento em substituir uma fórmula. E é muito fácil, porque se 80 gramas é o valor de massa, só existe um lugar onde eu posso colocar 80, onde está escrito massa. Né? É o famoso copiar-colar lá no computador, né? Ctrl+C, Ctrl+V. O calor específico é 2. A temperatura final, né, nós temos que é 45. E a temperatura inicial, 15. Tá? 45 menos 15, 30. Então, a quantidade de calor é igual 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48. Com os dois zeros, 4.800 calorias. Exercício 2. Qual é a massa de um alimento? Então ele quer a massa. Aquilo que ele está perguntando é a nossa interrogação, é o que nós estamos buscando, que produz 3.200 calorias. Olha, por isso que é importante você saber qual é a unidade de cada letra, porque no momento que você vai fazer essa coleta de dados, você não erra. Vamos supor, aqui se é caloria, só pode ser quantidade de calor. Não faz sentido, por exemplo, você dizer que 3.200 calorias é a temperatura inicial ou a temperatura final. Por quê? Porque a unidade de temperatura, né, a mais usada é graus Celsius. Claro que tem Kelvin, Fahrenheit, mas mais usada em outros países. No Brasil, geralmente é graus Celsius. Cuja variação de temperatura ocorrida foi de 25 graus Celsius. Veja, aqui o exercício não forneceu o valor das duas temperaturas. Ele diz que a variação de temperatura ocorrida foi 25 graus Celsius. Então aqui eu tenho o ΔT. O exercício me forneceu apenas uma temperatura. Se ele tivesse fornecido duas temperaturas, como foi o anterior, aí eu teria que colocar temperatura inicial e temperatura final. E diz que o calor específico é 1,5 calorias por grama de graus Celsius. Mesmo raciocínio, coloca-se a fórmula. Como eu disse, agora não será TF menos TI. Então, no lugar de que eu coloco o valor dele,
A massa é o que nós queremos, continua a massa. Calor específico 1,5. Variação de temperatura 25. Bom, eu vou só fazer essa multiplicação por enquanto. Então, passando para cá, então, meninos, olha, retomando, a fórmula é essa. Muitas vezes tem professor que ensina o aluno a isolar cada letra da fórmula para cálculo de cada uma das coisas. Eu não gosto. Por quê? Porque aí isola, por exemplo, cria uma fórmula para calcular a massa, cria outra fórmula para calcular o calor específico, aí fica difícil, né? Já são muitas fórmulas para o aluno memorizar, principalmente para uma prova de Enem, que envolve todo o conteúdo de química, de física, né, e de matemática, que envolve fórmulas, então fica mais complicado. Então, multipliquei 1,5 vezes 25, 37,5. Isolei o M de massa, passei isso aqui para cá. Bom, muitos devem estar pensando, Donizete errou aí, por quê? Porque ele mudou de membro e não mudou de sinal. Olha, se você pega todo o segundo membro, passa para o primeiro, todo o primeiro e passa para o segundo, não há necessidade de mudança de sinal, né? Porque se você fizer isso, o que acontece? Vai ficar isso aqui, ó. Como a letra está negativa, você multiplica por menos 1. Ou seja, é isso aqui, ó. Então é uma passagem desnecessária. Pode fazer direto. Isolei o M. Outro detalhe que muitos erram é aqui, ó. Quando você isola a letra, no denominador sempre ficará o número que está ao lado da letra. Esse número ao lado da letra nunca ficará no numerador, tá bom? Então, se isso é um traço de divisão, eu dividi 3.200 por 37,5. Deu 85,3 gramas. Então, pessoal, esse exercício, uma lata de cerveja de 350 ml, aqui está só mencionando qual é o volume dessa lata de cerveja. Tem 147 calorias, né, que é o que eu estava olhando na tabela que eu mencionei a vocês. Então, a quantidade de calor, 147 calorias. Sabendo que 700 gramas, ou seja, equivalente a 2 latas de cerveja, né, que 1 ml é igual a 1 grama, passa da temperatura de 25 graus Celsius, é a temperatura inicial, ou seja, na temperatura ambiente. A pessoa pega essa cerveja, põe lá no congelador e depois de algum tempo a temperatura final dela é de menos 5 graus Celsius. Né? E quer que calcule o calor específico. Então, a fórmula é a mesma. Então, nessa fórmula, eu já utilizei as duas temperaturas, visto que o exercício me forneceu as duas temperaturas. Então, a quantidade de calor, 147, a massa, 700, calor específico é o que eu quero, temperatura final, menos 5, menos da fórmula, temperatura inicial, menos 25. Então eu tenho 147 é igual a 700C vezes
menos 30. Então, multiplicando isso aqui, 7 vezes 3, 21. C. Terminar aqui em cima. Passa isso aqui para o primeiro membro. Este aqui para o segundo membro. Então, é isso aí. Então, bom trabalho. Até a próxima.